Bom, na aula de hoje eu vou estar falando então sobre o sistema elétrico de potência, tá? A gente vai ver ali conceitos básicos do sistema elétrico de potência. Vamos estar vendo ali como é que se dá essa divisão, né, no sistema ali em geração, transmissão e distribuição. Depois eu vou estar mostrando algumas configurações ali para subestações de distribuição, né, alguns modos de ligação ali delas e também alguns modos de operação ali para o sistema de distribuição primária, né? Então, começando com algumas considerações básicas, a gente deve dispor então de sistemas de controle de produção, né, de energia, de modo que a cada instante seja produzida a energia necessária a atender a demanda e as perdas na produção e no transporte, né? Então, a cada instante ali, né, para que não ocorra nenhum problema, né, de falta de energia ali, o sistema ele tem que ser capaz, né, de atender a demanda instantânea também e as perdas ali que vão ser inerentes ao processo de produção, né, que vai ter ali nas linhas de transmissão e no sistema de distribuição. No Brasil, devido ao grande potencial hídrico existente, então a gente predomina a produção da energia elétrica nas usinas hidrelétricas, tá? Centros de geração estão afastados dos centros de carga, logo é necessário um sistema de transmissão robusto e o mais eficiente possível, né? Então essas grandes usinas hidrelétricas ali, né, normalmente elas vão estar afastadas ali, né, do centro de consumo, né, que é no caso das cidades ali. Então, né, para fazer todo esse transporte ali de energia, a gente precisa de um sistema eficiente ali, né, de transmissão que aguente ali o transporte e as demandas de pico ali de energia. Então, essa aqui é a divisão básica, né, do sistema elétrico de potência, onde a gente tem o G aqui, a parte de geração, a parte de transmissão e subtransmissão aqui eu coloquei junto em azul, e depois a parte de distribuição. Então a geração ela começa ali ela pode ser uma geração ali com turbina hidráulica, uma geração térmica ou algum outro tipo, né? Que tu vai transformar em elétrica. Aí tu vai ter uma subestação elevadora de transmissão que vai elevar a tensão ali do nível de geração para o nível de transmissão, né? Isso a gente vai ver depois melhor os valores exatos aqui, né? Que a gente tem essas tensões aqui para cada caso. Aí depois dessa subestação aqui, né, a gente tem as linhas de transmissão, então um sistema de transmissão que transporta a energia do centro de produção ao centro de consumo. Podem existir alguns casos raros ali de clientes ali que vão tá consumindo energia aqui nesse nível aqui, né? De repente alguma grande indústria, alguma coisa ali que consuma muita energia, né? Pode já estar consumindo energia aqui no nível de transmissão, mas são acho que casos raros, tá? Exceções aqui. Aí depois tu vai ter a subestação abaixadora de subtransmissão, tá? Vão chegar as linhas de transmissão aqui nessa subestação e a tensão vai ser rebaixada para o nível de subtransmissão. Aí aqui sim, é mais comum aqui tu ter grandes indústrias, né, que vão estar consumindo aqui no nível de subtransmissão. E as linhas de subtransmissão, né, que saem dessa subestação aqui, elas vão alimentar outra subestação, que é a subestação de distribuição, tá? E essa aqui sim que vai alimentar ali as cidades ali, né, que vai dar origem ao sistema de distribuição. Então chegam as linhas aqui na subestação de distribuição, a tensão é reduzida para o nível de distribuição primária, né? E agora sim começa aqui o sistema de distribuição, né? Então, dessa subestação aqui saem os alimentadores de distribuição primária, né, onde a gente já tem aqui alguns consumidores também, que vão estar mais consumidores do que nesse caso aqui, né, para a atenção primária, e depois os transformadores de distribuição, que são esses que tem na rua, né, que são alimentados aqui pelo sistema de distribuição primária e dão origem ao sistema de distribuição secundária, que é o sistema que mais é utilizado ali pelas residências, né, pequenos comércios, pequenas indústrias aí, né, vão estar utilizando esse sistema aqui, né. Aqui então a gente tem um esquema, tá, do simplificado de todo esse sistema aqui que eu falei, onde a gente começa aqui pela geração, tá, onde a gente tem o diagrama aqui é unifilar, tá, então cada linha aqui está representando um sistema trifásico, e a gente pode utilizar diagramas unifilares ali para representar sistemas ali que sejam equilibrados, tá, porque o que vale para uma fase vale para as três, então o diagrama unifilar ele é bastante utilizado aqui. Então a gente tem aqui a parte de geração, a subestação elevadora, né, para o nível de transmissão, o sistema de transmissão aqui operando em malha, tá? Por isso que a gente diz ali que o sistema ele é interligado, né? O sistema elétrico de potência brasileiro ele é interligado, então ele opera em malha aqui. Depois a gente tem aqui os transformadores da subestação de subtransmissão, que dão origem aos alimentadores aqui ao sistema de subtransmissão, que opera normalmente de forma radial, tá? Em alguns casos também pode operar em malha, mas normalmente, né, o que a bibliografia diz aqui é que se opera aqui em modo radial, né?
Aí depois a gente tem o transformador aqui da subestação ali de distribuição, que vai dar origem então ao sistema de distribuição primária, que na maioria dos casos também é um sistema de distribuição radial, né? Que o sistema de distribuição radial ele é normalmente mais simples, né, mais barato. A proteção, né, o sistema de proteção ali que se faz para o sistema radial, normalmente ele é mais simples do que para um sistema em malha, né, onde aqui a complexidade do sistema de proteção ela aumenta bastante, né. E depois a distribuição secundária, que a gente tem os três, né, o caso de três transformadores de distribuição aqui, que está um caso mostrando três vertentes aqui para distribuição secundária que pode estar operando em malha ou radial, né, aqui tanto faz. Bom, falando mais especificamente aqui da parte de geração, tá? Então a tensão ela é gerada tipicamente em 13.8 kV, mas a gente pode encontrar geradores ali que trabalham desde geração com 2 kV até aproximadamente 22 kV, tá? Mas esses valores perto ali dos 13 kV são os valores mais comuns ali para tensão de geração. Né? Valores acima desses aqui já precisaria de uma tecnologia melhor ali para isolação, né, dos condutores ali. No gerador, então por isso que não se utiliza ali uma geração ali normalmente maior que 22 kV, né, por causa da isolação, né, dos condutores. O gerador síncrono é a máquina mais utilizada, né, com certeza na geração, e pode ser um gerador com turbina hidráulica ou a vapor, né, que são os dois casos mais comuns que a gente tem, né, na usina hidrelétrica aqui e, por exemplo, numa termoelétrica aqui, né, onde o vapor ali ele é utilizado para acionar uma turbina, né, uma turbina ali a vapor. Existe também o conceito, tá, que está surgindo bastante agora com força no país, que é a geração distribuída, tá, que é a geração descentralizada, onde a gente tem geração ali a gente tem as próprias residências, ali as próprias casas, né, gerando sua própria energia, né, onde 99% dos casos é através da energia solar, né, com os painéis fotovoltaicos. E também pode existir também a energia eólica, né? Mas o mais utilizado com certeza, né, o que está vindo com força agora, é a energia solar, né? Geração distribuída com energia solar. Aqui embaixo então uma comparação entre a usina térmica e a usina hidrelétrica, tá? Então se a gente comparar essas duas aqui, o tempo de construção e o investimento para a gente fazer uma usina térmica, ela é muito menor, né? Aliás, é significativamente menor do que para uma usina hidrelétrica, mas o custo operacional da usina depois ela se torna maior, né? Então, para construir e para fazer, né, essa usina ali tem um tempo de construção baixo, investimento baixo, mas depois para manter a usina em funcionamento, né, o custo operacional dela é maior. E a hidrelétrica, então, ela tem um tempo de construção e o investimento, né, na construção dela são bem maiores, mas depois o custo operacional ele é menor, né, em comparação com a usina térmica. Já o sistema de transmissão, tá, como é que a gente calcula, né, como é que os engenheiros têm uma ideia ali do valor da magnitude da tensão que eles vão ter que usar. Então esse valor ele é estabelecido principalmente em função da distância, tá, a ser percorrida e do montante de energia a ser transportado, porque a gente sabe que o nível de tensão, né, ele é elevado para reduzir as perdas, né? Para te transmitir determinada quantidade de energia, tu eleva a tensão, né? A corrente vai diminuir consequentemente, e aí as perdas são menores. Então, se tu tem uma linha ali que é muito extensa, né? Uma linha de vários quilômetros, ali centenas de quilômetros, por exemplo, tu precisa de um nível de tensão alto, né? Para ter a menor corrente possível e as menores perdas possíveis ali, né? Na resistência ali dessas linhas. O sistema ele opera interligado, tá? O sistema de transmissão, como a gente já viu antes, né? Ele opera em malha, interligado, e as vantagens disso é a confiabilidade do sistema, tá? Do suprimento de energia, né? Maior continuidade ali, né? Na produção de energia, a possibilidade de intercâmbio entre áreas. Então, quando uma região ela está no período de chuvas, ela pode exportar energia para uma região no período de seca, né? E quando essa outra região aqui estiver no período de chuvas, ela pode exportar para essa aqui, né? Para a primeira região aqui que vai estar no período de seca. Então, essa questão do intercâmbio de áreas aqui é uma vantagem bem interessante, né, do sistema interligado. Já uma desvantagem, né, ela é a complexidade do sistema. Então, a complexidade vai aumentar bastante, né. O esquema de proteção ali também, a complexidade dele aumenta, né, quando a gente opera interligado. E a chance, né, de se ocorrer algum problema ali no sistema, como ele está interligado, pode acabar atingindo grande parte do sistema ou todo o sistema, né. O Brasil possui uma linha de corrente contínua em Itaipu, porque a gente sabe que Itaipu, metade dos geradores que eles têm, eles são para o Paraguai, né. Eles geram em corrente alternada em 50 Hz para o Paraguai, e como o Paraguai não utiliza, né, toda a capacidade deles ali, uma boa parte dessa energia o Brasil compra. Só que a gente não pode utilizar diretamente a energia deles porque os geradores deles são para 50 Hz.
Então o que se faz? Tu compra a energia, né, deles em 50 Hz aqui, faz uma retificação, né, dessa tensão elétrica aqui, tem uma linha aqui bem longa aqui de corrente contínua, né, que vai, se não me engano, de Itaipu até São Paulo, e lá é feita a inversão, né? Tu passa por um inversor de frequência aqui e a tensão contínua aqui ela vira uma tensão alternada novamente, só que para 60 Hz, né? Que pode ser utilizada então aqui no Brasil. A linha de corrente contínua ela é até mais estável, tá? Principalmente para grandes distâncias, ela começa a ficar mais competitiva do que a linha de tensão alternada, né? Principalmente pela questão da estabilidade, né? E da recuperação da linha frente a fenômenos transitórios. Então, como ela se mostra mais estável, né, do que as linhas em corrente alternada, em grande distância é uma opção de utilização, né, a linha de corrente contínua. Bom, o sistema de subtransmissão, então, né, esse elo ele tem a função de captar a energia das subestações de subtransmissão e transferir, né, até as linhas de subtransmissão até a subestação de distribuição, né, e a eventuais consumidores também que possam estar comprando energia aqui nesse nível de subtransmissão, né. Usualmente a tensão é de 138 kV ou 69 kV. Em alguns casos, mais raramente, pode ser utilizado também esse nível aqui, né, de 34 kV, que também é utilizada na distribuição primária, né, mas normalmente a gente tem esses dois níveis aqui. Os consumidores em tensão de subtransmissão são representados geralmente por grandes instalações industriais ou também estações de tratamento e bombeamento de água, né. Bom, aqui a gente tem então alguns casos típicos, tá, de configurações de subestação de distribuição, onde a gente chega então aqui com as linhas de subtransmissão, né? Percebam que nos quatro casos chegam aqui as linhas de subtransmissão, elas vão estar alimentando aqui os transformadores da subestação de distribuição. Então esse primeiro caso aqui da rede 1, tá? É o caso mais simples, onde tu tem uma linha aqui, um circuito, né, trifásico aqui, chegando ali de uma linha de subtransmissão e alimentando o transformador aqui da subestação, né? Aqui a gente tem duas chaves, né, ou dois disjuntores ali que estão que são utilizados aqui para proteger esse transformador e também isolar, né, esse transformador aqui dos circuitos aqui quando for necessário alguma manutenção, né, ou algum reparo aqui no transformador. A rede número 2 é uma rede um pouco mais confiável, porque aí eu utilizo dois circuitos, tá, de subtransmissão e utilizo esse transformador aqui com duas chaves. Então eu tenho uma chave normalmente aberta aqui, que liga esse transformador a esse circuito de baixo aqui, e uma chave normalmente fechada que liga esse transformador ao circuito de cima. Então se por algum motivo aqui essa linha precisar passar por uma manutenção ou tiver algum problema, eu abro essa chave aqui NF e depois fecho essa chave NA. Então aí o transformador ele continua sendo alimentado, né? Nesse caso aqui, se ocorresse algum problema aqui, não teria uma segunda opção, né? Já essa configuração 3 aqui, né, a rede aqui, o sistema de subtransmissão, ele passa em um circuito só aqui, passa em série aqui com as chaves de proteção aqui da subestação e continua, né? Se acontecer algum problema aqui no barramento, né, de entrada aqui da subestação, então a rede aqui ela seria interrompida, a rede de subtransmissão, né? Porque eu teria que abrir essas duas chaves aqui para consertar o problema ou fazer alguma manutenção aqui no barramento, e essa rede aqui ela ficaria desenergizada. Então, se foi pensado em colocar uma chave NA aqui em cima, né, e se ocorrer algum problema aqui nesse barramento aqui, né, da subestação, essas duas chaves aqui elas abrem, né, e depois essa daqui fecha. Então a linha de subtransmissão ela continua operando normalmente, né. Aqui essa rede 4 é uma rede aqui então também um pouco mais confiável, né, utilizada também onde a gente tem regiões com alta densidade de carga, né, ela utiliza dois transformadores e um transformador aqui ligado em cada uma das linhas de subtransmissão, né. Então se ocorrer aqui de algum transformador falhar ou de um dos circuitos aqui precisar ser interrompido, a gente tem sempre uma segunda opção, né, um segundo transformador aqui que vai estar também sendo utilizado em conjunto, né. Então essa questão aqui de utilizar dois transformadores, né, ela pode ser benéfica aqui numa situação assim, né? Então na ocorrência de um defeito ou manutenção em um dos transformadores, a gente pode abrir as chaves a montante e a jusante do transformador, né, que seriam essas duas aqui, para isolar ele, e fecha-se a chave entre as barras dos transformadores. Então eu retiro o transformador aqui desse circuito aqui e fecho essa chave. Assim todas as cargas que estavam sendo alimentadas aqui por esse transformador aqui, elas passam a ser alimentadas por esse, né, quando eu fecho essa chave aqui. Só que para mim fazer isso, o transformador ele deve ser capaz de suprir a carga, né, do outro. Então esse transformador aqui
ele tem que aguentar a carga que ele já está alimentando e mais a carga desse cara aqui, né, na situação de contingência. Então, por isso que normalmente ali os transformadores eles não são projetados ali para funcionar, né, para alimentar uma carga que seja a plena carga nominal dele. Ele vai estar alimentando geralmente uma carga aqui em condições de operação em condições de operações normais, né, a carga que ele vai estar alimentando vai ser menor do que a capacidade dele. Para que quando ele tiver que alimentar uma carga a mais, né, uma situação de contingência, ele tenha, né, essa capacidade extra aqui de reserva ali para alimentar essas outras cargas aqui. E também outra técnica que pode ser utilizada, né, é distribuir, se a gente distribuir os circuitos de saída em vários barramentos, a gente tem uma maior flexibilidade na transferência de blocos de carga entre os transformadores, né. Então aqui eu tenho uma maior possibilidade, né, caso eu precise fazer alguma manutenção em algum trecho aqui, né, eu posso abrir essas chaves aqui, né, que a gente tem na saída dos alimentadores, e posso estar transferindo blocos de carga aqui através dessas chaves aqui normalmente abertas, né, que nem a gente viu nessa situação anterior. Então isso daqui, né, a utilização de bastante chaves ali no sistema de distribuição primária, ele dá essa maior flexibilidade ali na transferência de blocos de carga, né. Então o sistema de distribuição primária ele opera normalmente na configuração radial, com possibilidade de transferência de carga entre circuitos, né, que nem a gente viu através das chaves de manobra automáticas que se utiliza bastante hoje, e ele opera normalmente nesses dois níveis de tensão, né, que são os dois níveis ali com dois valores nominais ali mais utilizados, seria 13.8 ou 34 kV, né, depende ali da densidade de carga ali que esses alimentadores ali vão estar alimentando, né, quanto maior a densidade de carga, então seria melhor, né, mais utilizado para diminuir as perdas se a gente utilizar esse nível de 34 kV, enquanto que para regiões ali com menor densidade de carga, a gente pode utilizar esse nível menor, né, que seria tipicamente ali 13.8 kV. Então, dentre os consumidores, a gente pode destacar indústrias de porte médio, conjuntos comerciais, né, shopping centers, instalações de iluminação pública, né, a gente tem também prédios, né, às vezes ali, as normas da concessionária, elas dizem que a partir de determinada potência eles têm que receber, né, a energia ali em distribuição primária. Então, esses são os casos mais comuns aqui, né. Podem ser aéreas ou subterrâneas, né, sendo que as primeiras de uso mais difundido pelo seu menor custo e as segundas né, as redes subterrâneas encontrando grande aplicação em áreas de maior densidade de carga, por exemplo, zona central de uma metrópole ou onde há restrições paisagísticas, né, ou também locais ali onde não teria a possibilidade de passar uma rede aérea, né, por algum outro motivo, tem essa opção também, né, das redes subterrâneas. Então aqui a gente tem o exemplo de uma rede aérea primária, tá, radial, onde a gente tem dois alimentadores, dois circuitos aqui saindo da mesma subestação. A gente tem disjuntores aqui na saída de cada um desses dois circuitos aqui, né, são dois circuitos trifásicos, né, representados em diagrama unifilar, né, o circuito 1 e o circuito 2. A gente tem o alimentador tronco, né, que é um alimentador ali, o principal que sai da subestação, geralmente ele tem a seção do fio maior, né, porque ele alimenta todos os alimentadores aqui que vão, né, para as derivações aqui que a gente chama, né. Então esses aqui que saem aqui do alimentador tronco a gente chama de alimentador em derivação, né. Normalmente eles são protegidos aqui por chaves fusíveis, tá, que é representado por esse símbolo aqui. E essas chaves aqui elas são para intercâmbio da rede e também para rearranjar, né, fazer uma reconfiguração da rede ali em caso de manutenção ou contingência, né. Então o uso dessas chaves que a gente tem, né, dessas normalmente abertas, normalmente fechadas, ela fica mais evidente ali se a gente supor aqui que ocorreu um defeito, então, por exemplo, entre as chaves 1 e 2 do circuito 1. Então, um defeito aqui nessa região aqui, né, estou no circuito 1, aqui a chave 1 e a chave 2, ocorre um defeito aqui nesse trecho aqui, né, ou nesse trecho aqui desse alimentador aqui, né, desse alimentador lateral aqui. O que se faz? Então, a gente abre o disjuntor aqui desse circuito, né, na saída da subestação. Aí depois, o segundo passo aqui, a gente vai isolar o defeito, ou seja, vai abrir as duas chaves que eram normalmente fechadas, elas vão ser abertas agora, né? Então a gente sai dessa situação número 1 aqui para essa situação número 2. Aí a situação número 3 a gente pode fechar de novo o disjuntor aqui, né, para alimentar, para que outros clientes ali que estejam alimentados aqui por essa parte aqui do circuito aqui não fique desenergizado. Né? Se houvesse algum outro circuito lateral aqui, por exemplo, né, saindo dessa parte aqui do alimentador, esse cara aqui precisaria estar fechado, né, para alimentar essas partes aqui. Aí, depois aqui no passo número 4, a gente vai ligar a chave número 3, tá,
liga essa chave aqui, que era uma chave normalmente aberta, ela vai ser ligada, vai ser fechada, para que essa região aqui, né, para que toda essa região que é alimentada por esse alimentador em derivação aqui, ele não fique desenergizado. Então, esse cara aqui, ele passa a ser alimentado agora pelo circuito número 2, né, então vem daqui e alimenta essa região aqui, e a única parte que fica isolada, né, desenergizada, vai ser essa daqui, né. Aí depois que o defeito foi consertado aqui, a gente abre essa chave aqui, né, para voltar nessa condição aqui, normalmente aberto, e fecha essas duas aqui, restabelecendo aqui a situação inicial que a gente tinha aqui no começo, né. O circuito 2, então, ele poderia ser de outra subestação, ele não precisava ser necessariamente da mesma, né, subestação da cidade, e deve possuir uma capacidade térmica né, dos condutores ali para absorver a carga extra. Então, isso aqui só poderia ser feito, né, ao fechar essa chave aqui, se a corrente elétrica que passar aqui, né, nesses alimentadores aqui do tronco, ela não exceder a capacidade térmica aqui do alimentador, né. Bom, então uma outra configuração seria a rede primária seletiva, né, onde a priori tem dois alimentadores aqui, dois circuitos aqui, né, com dois alimentadores trifásicos saindo de uma subestação e vão estar dividindo ali os vários blocos de carga aqui que a gente vai ter, né, ao longo do caminho. Então, cada bloco de carga ele pode ser transferido de um circuito para o outro, se necessário. Então, vão existir chaves aqui, né, uma chave normalmente fechada, que vai estar ligando esse consumidor aqui ao circuito de cima, mas numa situação onde esse circuito aqui ficar desenergizado, por exemplo, essa chave ela pode comutar para essa posição e aí o circuito de baixo vai alimentar esse bloco de carga. Então, em condições normais de carga, né, cada um desses dois circuitos aqui ele deve operar com 50% do limite térmico do alimentador, para que numa situação de contingência, né, se por exemplo todos os blocos de carga que esse alimentador aqui ele estava alimentando, numa situação onde ocorreu um defeito aqui nesse alimentador aqui, todas as cargas que estavam sendo alimentadas por esse possam ser alimentadas pela de baixo, né, através da comutação aqui dessas chaves. Mais uma configuração de rede primária utilizada ali em sistemas subterrâneos, tá? A configuração em malha aberta, né? Por exemplo, a gente tem aqui nesse exemplo duas subestações, um circuito saindo de cada subestação, e na ocorrência de qualquer defeito a gente pode isolar o trecho em defeito e depois fechar a chave NA para alimentar o restante do sistema. Então, se por exemplo ocorrer um defeito aqui nesse alimentador lateral aqui, eu posso isolar todo esse bloco de carga aqui, né? Abrir esses dois disjuntores aqui e aí, para que esses dois circuitos aqui não sejam interrompidos, né, a alimentação dele, porque a alimentação desses três caras aqui, ela é dada por essa subestação, a alimentação desses três aqui pela de baixo, se eu interromper, digamos, esse cara aqui, esses dois aqui eles ficariam desenergizados. Então, se eu fechar essa chave NA, né, primeiro eu abro essas duas aqui, depois eu fecho essa chave NA, e ali esses dois circuitos aqui vão estar sendo alimentados agora pela subestação de baixo, né. Então, é uma outra opção ali, né, de transferência de bloco de carga aqui entre duas subestações aqui, mas uma configuração que é mais utilizada aqui em redes subterrâneas, né. Bom, por último, então a rede secundária e transformadores de distribuição, tá, que formam aqui a rede de distribuição secundária. Normalmente ela tem o primário em triângulo e o secundário em estrela com neutro. Então, como a gente vê, né, normalmente ali nos postes ali, onde tem a rede de distribuição primária convencional, que seria essa daqui, tem os três condutores aqui. Aí o primário vai ser ligado em estrela, né, recebe ali a alimentação desses três condutores, e o secundário do transformador aqui, aliás, o primário em triângulo, né, e o secundário vai ser em estrela com neutro, né, o neutro aterrado aqui, direto aqui no poste, aqui onde tem o transformador. Então, esses transformadores de distribuição, eles têm valores padronizados, tá, de potência, a gente pode encontrar 10, 15, 30, 45, 75 até 150 kVA. Tá, pode ser que existem outros valores, além desses aqui, né, alguns projetos especiais de transformadores, mas os valores normalmente eles são esses aqui, tá, são valores padronizados. As duas tensões mais utilizadas ali são 127 e 220 volts, né, tensão de fase e tensão de linha, ou a rede 220 de fase e 380 de linha. Né. Nesses casos aqui o primário ele é protegido por elos fusíveis, tá, então se a gente observar ele sempre nesses três condutores aqui do primário do transformador, a gente tem a proteção, né, do transformador por fusíveis, e a rede de distribuição secundária usualmente ela não conta com recurso, né, para atendimento de contingências, e também normalmente não tem uma proteção maior, né, a proteção é feita aqui na rede primária, aqui na entrada do transformador.